Bom dia para todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos aí, para que a gente consiga deliberar. Na verdade, a gente está fazendo assembleias de diversas formas hoje dentro do sindicato. A gente tem a possibilidade de fazer assembleia agora que teve a flexibilização aí da pandemia de forma presencial. A gente pode fazer assembleia virtual, ela com vídeo pré-gravado, ou então com a possibilidade da gente fazer essa discussão. É sempre bom lembrar que a gente sempre grava as assembleias justamente para que tudo que for tratado na assembleia aqui, a gente grava esse vídeo e a gente sobe na plataforma do voto, que é duas plataformas, né? Uma da assembleia e uma da votação, para que todos que vão exercer aí o seu direito de voto tenham a possibilidade de tomar conhecimento digital de todos os documentos, né? Tanto nessa modalidade de assembleia quanto modalidades de acordo coletivo, e aí sim formalizar o seu voto. Então, antes de entrar nos detalhes aqui, eu vou fazer, como de costume, a leitura do edital. Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária. O Sindicato dos Trabalhadores na captação, purificação, tratamento e distribuição de água, captação, tratamento e serviço de esgoto e meio ambiente de Cascavel e regiões oeste e sudoeste do Paraná, SAIMAC, convoca todos os trabalhadores associados à entidade sindical para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será pelo sistema virtual, online, no formato síncrono, no dia 22 de junho de 2022, às 10 horas da manhã, mediante acesso ao link Google Meeting, conforme compartilhado aqui no edital, e para exercerem seu direito de voto, onde a coleta será de forma virtual, mediante voto eletrônico, o qual poderá ser realizado nas datas, horários, locais e plataforma eletrônica, conforme também segue no edital, conforme quadro abaixo. Ordem do dia. Deliberação e autorização para a venda do fracionamento do imóvel localizado na rua Félix Ferrarini, número 433, bairro Gaivotas, do loteamento Praia das Gaivotas, lote C3, parte A, da colônia Jacarandá, na cidade de Matinhos. Indicação fiscal número 3D044B22A00000001, matrícula número 33297, livro 2, ficha 1, do Cartório de Registro de Imóveis de Matinhos, nas seguintes proporções: o fracionamento de 4.620 metros quadrados, né, que possibilita 6 terrenos medindo 770 metros quadrados. Lote 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2. O voto eletrônico será exercido mediante o acesso ao link https://assembleias.saimac.com.br em conformidade com o Estatuto do SAIMAC. 3. Assuntos gerais. Então, pessoal, as datas, horários e locais das sessões, a sessão da Assembleia é essa que estamos tratando. O início da votação, ele começa hoje, dia 22/6, às 10 horas, e ele finaliza dia 24/6, às 17 horas. Quem tem possibilidade de voto? Todos os sócios da entidade sindical. Então, todos os sócios que assim achar necessário, conveniente, ou tiver intenção, poderão expressar aí o seu direito de voto nesta demanda que a gente está trazendo aqui para deliberar com os nossos sócios. Então, pessoal, só fazer aqui uma prévia. Nós temos a nossa colônia de férias no litoral. A gente tem quase 16 mil metros quadrados lá no litoral, onde o sindicato adquiriu em 2005 esta colônia de férias. A gente já usava ela anteriormente, ela era do Steel Par, e a gente tinha uma parceria com eles, e a gente acabou adquirindo esta colônia de férias na época. Nunca passou, as nossas kits, as 16 kits que a gente tem no local, elas nunca passaram por reformas, só por consertos.
E a gente vê aí uma necessidade, isso a gente já fez naquele barracão que a gente tem na sala de jogos, na salão de festas. Lá eu acho que quem usa há mais tempo essa colônia de férias lembra que a gente tinha um esqueleto só lá na época, né? E aí a gente que fez toda essa reforma, a construção de piscina, enfim, a gente foi fazendo melhorias com o passar do tempo. E hoje a gente vê a real necessidade de passar por novas reformas na nossa colônia de férias. Ou seja, principalmente no que diz respeito às nossas kitnets. Então, quem foi recentemente lá, vê que a nossa estrutura ela é boa, mas ela precisa, sim, de reformas. Ela precisa de uma reformulação. E a nossa intenção em trazer isso para o debate é dar mais qualidade para os sócios e os familiares dos sócios nesse período que ele fica lá na colônia de férias. Diante disso, a gente fez alguns levantamentos referentes a valores, né, de possíveis gastos lá embaixo. A nossa intenção é uma reforma geral nas kits, ou seja, começando pelo banheiro, substituição de toda a parte hidráulica, de toda a parte elétrica, substituição dos revestimentos de piso, vaso, pia, box, então, toda a parte hidráulica. A gente tem um problema lá também, recentemente, a gente tem um problema muito lá no litoral com o cupim. Todas as caixas de água, elas são em cima do banheiro. A gente teve, ano passado, uma caixa que acabou caindo dentro do banheiro, então, causando possíveis riscos, né? Porque a gente, além de dar essas manutenções constantes, mas a gente tem aí os intempéries do tempo. E o litoral, ele é bastante acometido por cupim. Então, a gente teve essa condição aí nesse ano que passou, a gente fez o reparo, a gente revisou todos os caibros que segura essas caixas d'água, a gente aproveitou, fez a substituição de todas elas, porque ainda eram caixas de amianto, mas vocês devem lembrar que dentro do banheiro a gente tem, não um exaustor, mas a gente tem um tubo, né? Porque o banheiro ele é pequeno, ele não tem janela, que ele sai para fora pelo teto. Esse tubo é de concreto, ele também fica com caibro. Então, ele também fica em cima de 2 caibros lá em cima. Isso traz uma preocupação para a gente, porque esse tubo é muito pesado, e a nossa intenção nessa reforma também é retirar ele fora e trabalhar lá no banheiro com exaustores, né? Aqueles que a gente tem aí nos hotéis, que você liga a luz e ele faz a exaustão aí do Newton, se você puder ir só tomando nota das perguntas, aí eu vejo que tá rodando algumas perguntas, só para quando finalizar aqui, aí a gente já vai respondendo as perguntas e a gente abre para o pessoal se inscrever. Então, ok, pessoal, não, tranquilo. Então, pessoal, a intenção no banheiro é fazer uma reforma geral, assim como toda a estrutura da kit. Substituição de piso, colocação de rodapé, substituição de forro. A gente precisa abrir mais tomadas, a gente tem muita pouca tomada lá dentro, a gente precisa revisar toda a parte hidráulica e a elétrica da kit como um todo. A intenção é fazer a substituição geral de todos os ar-condicionados, a gente tirar aqueles ar-condicionados de janela, a gente colocar ar-condicionado split, transformar aquelas tomadas em 220, assim como o chuveiro. A gente tem um problema sério dentro das kits. Esse final de ano eu vi muitos sócios saindo da kit, indo tomar banho lá no salão de jogos, porque lá tem mais pressão de água. A nossa intenção é resolver essa situação também. Então, fazer uma reforma geral, substituição de todas as portas, tanto interna como externa, pintura geral, externa e interna. Então, aquisição de fogão, substituição de geladeiras, algumas já com necessidade de troca, substituição de todos os fogões, colocar cooktop para dar uma melhor condição de espaço dentro da kit, a reforma geral
de todos os móveis, a gente retirar, a gente não tem como lá comprar móveis, móveis esses que são vendidos em loja, justamente porque ele não dura no litoral. Então, a nossa intenção é ou reformar, né, os que temos, porque a gente tem muito móveis, a maioria são bons, e o que a gente tiver necessidade, a gente faz a substituição, a gente faz a reforma, porque lá é madeira normal, convencional, fazer a pintura de todos esses móveis, enfim, fazer uma reforma aí geral nas kits. Aproveitando, a gente já faz aí toda a parte externa das kits, textura, pintura. A gente também vai fazer um portal de acesso, hoje a gente não tem, aí nesse orçamento a gente também já tem um portal de acesso, um portão pequeno de acesso, um portão maior. E aí o seguinte, também vamos fazer a retirada daquela carta, daquela casa de entrada. A gente tinha o nosso caseiro que morava naquela casa de entrada ali no sindicato, é uma casa de madeira, a gente vai fazer a retirada, vai fazer a reconstrução do muro, e a gente já realocou aí o nosso caseiro, ou seja, hoje é a Lúcia que cuida de toda a estrutura da nossa colônia de férias, a Lúcia e o seu Enéas. Então, a Lúcia mora hoje naquela casa maior que tem lá na colônia de férias. Então, aquela casa menor que tinha ali na frente, ela cai em desuso, a gente vai desmanchar ela, reaproveitar conforme necessita, inclusive madeiramente e tal, nessa reforma. Mas, enfim, a gente não fica mais com aquela casa na frente. E a casa maior hoje, ela é disponível para a Lúcia, que é a nossa caseira hoje lá embaixo. Nessa reforma, a nossa intenção também é naquela casa que a Lúcia mora, aquela parte da frente, disponibilizar para os sócios. Hoje a gente tem muitos sócios aí que descem lá embaixo, que fazem aí o seu trabalho de forma remota lá embaixo, então a gente vai preparar um local especial, específico, ali naquela sala, onde tem uma área e uma pré-sala, a gente vai fechar aquela sala, vai colocar uma mesa de reunião, vai colocar sinal melhor de internet, ou seja, com cabo, para o pessoal que precisar ir para o final de semana lá e tiver que trabalhar, assim eu faço. Claro que o ideal é ir lá e curtir o final de semana, mas, caso precise, a gente terá também a possibilidade lá. Então, a situação das kits é fazer essa reforma aí geral. Com isso, pessoal, a gente tem, inclusive, deixamos aí nos documentos complementares, né, da nossa assembleia de votação, a gente deixou já o croquis com o desenho dos terrenos, né? A gente deixou o parecer do valor de mercado, onde foi avaliado por um profissional da área, né, onde ele mensura aí o valor de cada terreno, e a gente tem aí a guia amarela, que é uma consulta para fins de construção da prefeitura lá de Matinhos. Então, pessoal, como eu falei, a gente tem uma área de terra aí de mais de 15 mil metros quadrados lá embaixo, e a gente tem os últimos 4.620 metros quadrados, ele está desde 2005, até antes de 2005, ele está sem uso, a gente não utiliza, porque antigamente, quando o Stupar era proprietário dessa área, ele usava este espaço para campo. E a gente não trabalha com essa modalidade de campo, justamente porque a gente teria que reestruturar todo aquele campo. Então, a gente fez aí um levantamento. A gente, nesses 4.620 metros quadrados, a gente tem praticamente todo o muro, toda a parte do muro, ele está caindo, ele também precisa de reforma. A gente já tem um levantamento prévio aí para a reconstrução de todo o muro, só daquela parte dos fundos, caso a gente não venda, a gente vai gastar aí mais ou menos uns 150 mil reais para refazer todos esses muros, e a gente também tem a necessidade de fazer esta reforma nas kits. Então, a gente traz para deliberar com os sócios a possibilidade de vincular a venda desses terrenos aqui e o gasto desse valor, todo ele destinado para a colônia de férias. Ou seja,
todo o valor pego na venda desses terrenos, ele seria utilizado na reforma das kits, na melhoria do espaço de churrasqueira, na possibilidade de construção aí de novas churrasqueiras e quiosque. Então, a intenção é fazer com que esse valor ele venha a ser utilizado de forma mais otimizada pelos próprios sócios. Então, a gente fez o levantamento topográfico lá embaixo. A opção que a gente tem lá é fracionar esses 4.620 metros quadrados em 6 terrenos de 22 por 35. Mas, Rodrigo, por que um terreno tão grande? A nossa intenção, gente, era fazer terreno menor, era fazer terreno de 10 por 35. Aí a gente teria a possibilidade de fazer 6. Mas o problema é que a gente precisa adequar esses terrenos conforme a guia amarela da prefeitura ela estipula. Então, ou seja, a gente não pode fazer terrenos lá com testada mínima de 15 metros, abaixo de 15 metros, e nem terrenos abaixo de 600 metros quadrados. Então, a gente precisa fazer terrenos com no mínimo de 600 metros quadrados. A possibilidade que o levantamento topográfico nos apresentou foi a seguinte, que se a gente fizer terreno de 22 por 35 e alguém comprar em 2 ou comprar em sociedade, ele pode subdividir esse terreno no condomínio. Mas lá nessa área de zoneamento, também o condomínio tem a previsão de terreno com no mínimo 360 metros quadrados. Então, ele tem que ser com 22 de frente. Então, há possibilidade aí de 6 terrenos para venda. O levantamento, a gente falou com o pessoal da Apolar, né, uma imobiliária conceituada aí no ramo de compra e venda de imóveis. Eles foram até o local, né, em dois profissionais, e eles fizeram aí o levantamento referente a esse valor de terreno de R$670 mil, ou seja, 6 terrenos de R$110 mil. E aí, pessoal, a gente precisa levar em consideração o valor desse terreno, que seria o valor inicial, né, em R$110 mil, mas o pessoal, até eu questionei na época o que eles levam em consideração, a área de zoneamento, o que você pode construir, a taxa de permeabilidade, e ali a gente tem uma condição específica, que você pode fazer a construção de apenas 35% de cada terreno. Então, você não pode construir o terreno todo, porque ele é uma área de preservação permanente, com possibilidade de venda, com possibilidade de construção, mas ele só pode ocupar 35% de cada fração. Então, você não consegue usar aí 50%, 60% conforme os outros locais aí de matinhos. Então, por isso também que se leva em consideração o valor. E, claro, né, o desenvolvimento aí imobiliário de toda a região. Então, pessoal, a gente já tem aqui um orçamento prévio de gasto para cada kitnet, claro, fazendo a reforma geral, com móveis, com aparelhos eletrônicos e domésticos, enfim, tudo, mão de obra, tudo. A gente teria aí um custo de aproximadamente R$ 22.500 de reforma por kit. Então, chega aí na casa de R$ 350 mil para a reforma apenas das kitnets e, claro, com a construção desse portal. Quando eu falo a construção das kits, é também a revitalização daquela parte dos chuveirinhos. Ali a gente está com bastante filtração, precisa fazer toda a substituição de todos os revestimentos ali também, consertar ralo. Enfim, aí, como é de costume, a gente não tira esses encaminhamentos de forma sozinho. Eu acho que a gente envolver aí todos os sócios nessas demandas, eu acho que é importante a gente fazer isso, né? Então, a gente traz isso para discussão com os sócios. Enfim, o panorama geral do que a gente pretende fazer caso
seja aprovado a possibilidade de venda, é isso. Aí eu abro aí, Nilton, não sei as perguntas que saíram aí, o pessoal pode começar a se inscrever. Ok, Rodrigo, o Claudeilson Pereira Versa levantou a mão aqui, ele quer falar. Claudeilson, está com você a palavra. Bom dia, Rodrigo, os representantes do sindicato, do SAIMAC. A pergunta é a seguinte, vocês pensaram na possibilidade de colocar energia solar aí para ficar onerável para o sindicato as despesas de energia ou vocês não têm ideia? Fala, Claudeilson, tudo bem? Cara, então assim, ó, na mesma linha de raciocínio que é o teu, é a nossa aqui, da entidade sindical. Só para fato de conhecimento. Este ano que passou, a gente fez a reforma de todo o nosso prédio lá de Cascavel. A gente tem um prédio lá de térreo, mais 2 andares. A gente fez a reforma completa dele lá, com pintura, substituição de piso, pintura interna, externa. Sabe? Então, a gente fez a reforma lá, a gente fez a reforma aqui do nosso escritório, aqui de Curitiba também, substituição de todos os móveis e tal. Na verdade, estava precisando aí dessa repaginação. A gente fez alguma reforma lá na nossa colônia de férias, claro que em número bem menor, em grau menor, em Foz do Iguaçu. E recentemente, Claudio, a gente instalou em Cascavel as placas solares. A gente já instalou lá. Mas em Cascavel, a gente instalou, dando possibilidade de geração de energia. A gente está no primeiro mês. A gente não tem ainda a ideia do retorno, a gente tem, mas a gente não tem ainda a primeira conta. Mas a gente instalou em Cascavel, né, quase zerando aí a fatura de Cascavel, de Foz do Iguaçu e de Curitiba. Então, lá a gente gastou, foi 36 mil reais. Então, a gente já instalou lá, Claudio Wilson. O porquê que a gente... O porquê, Claudio, que a gente ainda não fez no litoral. Porque no litoral, a gente tem uma demanda muito maior, né, de gasto de energia. Se você pegar em época de temporada, a gente chega a gastar R$ 5.000, R$ 5.500 de energia mensal. Então, é um valor alto. A nossa intenção, aí, por orientação do pessoal da técnica, é montar esse parque de energia lá no litoral, e não em Cascavel. Justamente para a gente não ter aquela incidência de INSS por causa do fluxo de energia na rede. Então, a gente já tem o levantamento de valor lá, e a nossa intenção é fazer a instalação lá também. Não sei se a gente vai conseguir esse ano, mas já está no nosso radar em fazer essa instalação lá no litoral também, porque a redução ela é muito grande. Então, a gente consegue reduzir mensalmente aí, de forma bem equilibrada, o nosso gasto com energia. Ok, isso aí. O próximo da lista inscrito aqui é o João Batista Ramos. João, pode se manifestar. Bom dia a todos. Primeiramente, eu acho a iniciativa válida, tá? Vendendo esses lotes aí. Contudo, eu coloquei já até a mensagem, eu acho que alguns pontos deveria ser interessante, deve ser levado. Primeiro, tem 2 lotes de esquina. Até onde eu sei, todo lote de esquina é um pouco mais caro que os outros lotes, e o corretor avaliou todos iguais. Segundo, considerando que vai colocar isso à venda, eu acredito que, primeiramente, o sindicato deveria disponibilizar aos associados aqueles que têm interesse. Aqueles que têm interesse a esses lotes, eles vão atrás e pronto. Por quê? Lote é do associado, que seja aqui, ao invés de jogar no mercado. Se tiver uma procura maior que oferta, faz leilão e acabou. Para aquelas pessoas que têm interesse. Então, eu acho que é válido nesse sentido. E uma terceira coisa que eu acho bem válida, que vai dar um ar de transparência muito maior do que já está sendo feito, haja vista a Assembleia que aqui está, seria montar uma comissão de funcionários, não só do sindicato, mas de pegar aí umas 5 a 10 pessoas, não sei, tá? Que acompanhe todo esse processo, como o próprio presidente falou, vai dar em torno aí de quase 700 mil reais,
sendo que o gasto lá vai ficar 50% desse valor, em torno de 300, 350 mil, e o resto do dinheiro tem que ser bem aplicado ali para que atenda os demais, atenda todos os associados. É uma instituição, eu confesso que eu já passei em frente, mas não conheço a estrutura em si, tá? Mas partindo do princípio que tudo que foi falado que vai fazer vai ficar bem atrativa para passar um final de semana, uma coisa nesse sentido, eu acho que a gente deveria pensar nesse sentido, principalmente pelo fato de disponibilizar primeiro aos associados, depois jogar no mercado e ter uma reavaliação, na minha opinião, daqueles 2 terrenos de esquina que eu acho que ali o cara fez um apanhado geral, que ele é o profissional, eu não vou questionar isso, tá? Mas tirando isso, o resto é isso aí. Tá? Um abraço. Olá, João, bom dia. Então, vamos lá. Respondendo aí as tuas colocações. Esse lote de esquina, eu acho que você acabou abrindo ele, viu, né? Deve ser o 1 e o 6 que você menciona, né? Não recordo que se eu fechar aqui para abrir o mapa, vai me dar problema no computador. Mas eu sei que é dois lotes que eu percebi. Beleza. Então, assim, a nossa colônia de férias, ela começa aqui na frente, onde a gente tem o barracão ali, a sala de jogos. E ele termina no rio. Então, aonde você vê uma esquina aqui, ele é um rio. Então, esse terreno ele fica encostado no rio. Então, assim, se fosse fazer um levantamento fracionado em valores, e a gente tem noção que esse terreno ele seria o mais em conta, que tem que ser justamente por causa do rio. Além disso, ele precisa ter uma faixa não edificável de 15 metros do eixo do rio. Então, foi levado em consideração essa situação do terreno. Por isso que foi feito um apanhado geral. Mas a gente não fica com terreno de esquina aqui. Porque esse lote, ele termina no rio. Ele termina numa lagoa, num canal que tem ali. E esse que vai fazer divisa com a entidade sindical, ele fica no meio da quadra. Então, a gente não tem nenhum terreno de esquina aqui, né? Só se a gente considerar aí o rio. A gente não vai ter vizinhos do lado, né? Mas a gente também não tem uma outra testada. Todos os terrenos são com uma única testada. Entendi. A princípio, a imagem dá a impressão que é uma rua ali no final. Compreensível essa questão, perfeitamente. Até assim, João, no final, agora foi feito toda a parte da frente ali da colônia, toda asfaltado, mas ela termina num riozinho, nesse riozinho que tem, na verdade não tem nenhuma ponta, é bem estruturada lá ainda, mas a gente não tem essa possibilidade de esqui. Enfim, é isso. Quanto à venda dos terrenos, olha o que acontece. Tudo que a gente está fazendo aqui é vinculado à orientação jurídica, vinculado ao nosso estatuto e à possibilidade para que a gente não esbarre em nada que não seja equivocado. Até o doutor Michael está participando com nós aqui hoje, o Pedro é o nosso diretor financeiro aqui da entidade sindical. Então, tudo que foi feito até agora foi feito com base no que prevê o nosso estatuto. E aí, o que a gente precisa tirar antes de pensar na venda? A possibilidade de venda, a autorização. Porque a partir disso, João, o que a gente precisa fazer? Eu já tenho um pré-levantamento topográfico. Aí eu preciso contratar o profissional topográfico para ele fazer todas as medições de cada terreno, ele me disponibilizar toda a documentação para aí eu entrar com o processo na prefeitura. Aí a prefeitura vai solicitar as liberações da Sanepar, da Copel, para aí a gente entrar com o trâmite, depois de toda essa documentação, no cartório, no registro de imóveis, para aí a gente tirar a matrícula. Então, só nesta possibilidade é que a gente poderia tratar a venda. Eu não consigo tratar agora. Mas por que, Rodrigo, você não fez todos esses levantamentos antes? Porque eu preciso, na prefeitura, dessa autorização para começar a fazer a discussão. Então, assim, eu gostaria, gente, de trazer tudo pronto aqui, tudo pronto. Olha, tem esses 6, a gente já abre para qual sócio queira comprar, e aí a gente já vende para o sócio, que não vende, a gente disponibiliza aí para a imobiliária, ela faz a venda,
Mas hoje a gente não tem essa possibilidade. Mas a intenção, João, sim, é primeiro disponibilizar para os sócios que queiram comprar, compra. Claro que a gente tem 6 terrenos. A gente vai precisar, e quando tiver a possibilidade, a criar aí um formulário, cada um preenche, envia para a entidade sindical, dizendo qual terreno que a própria comissão aí define quem compra, quem não compra. Enfim, a intenção é que, claro, se fosse todos os sócios aí do lado da nossa colônia de férias, seria muito melhor, né? Porque, como você mesmo fala, a gente tem aí uma sobra da metade do valor, mas a gente tem muita coisa para fazer lá embaixo. A intenção é, inclusive, disponibilizar casas novas lá, maiores, sabe? Eu até não mencionei não mencionei a possibilidade que a gente vai fazer umas kits referente à adaptação para portadores de deficiência. Hoje, as nossas kits não têm condição em receber portadores de deficiência. A gente tem muitos trabalhadores sócios da entidade sindical que estão nessa condição e acabam não usando lá a colônia, justamente porque as kits elas não são adaptadas. Então, pelo menos a gente fazer isso. Claro, a gente tem possibilidade aí de ampliação de piscina, de quiosques. Então, claro, a gente precisa, sim, discutir junto. Eu acho que essa ideia de comissão aí de reinvestimento de todos esses valores, ele é legal. Claro que todas as reformas a gente vai fazer um antes e um depois, assim como a gente fez toda aquela estruturação da nossa colônia de férias, lá da sala de jogos e do barracão, possibilitando o salão de festas. A gente fez a prestação de contas em época, então a intenção é fazer isso também. Mas, que fique claro, a intenção desta venda aqui é vincular todo este valor aqui para uso na colônia de férias. Então, tudo que for arrecadado aqui com a venda, ele seja utilizado, seja otimizado para a colônia de férias. Mas aí vai ficar pouco espaço para a gente ir lá. Gente, tem sócio que nem conhece, que vai lá e nem conhece aquela parte dos fundos, sabe? Usa mais essa parte da frente aqui. Então, a gente, como tem mais de 15 mil metros quadrados, a gente vai ficar com mais de 10 mil metros quadrados ainda, que seria a melhor área da colônia de férias. A gente não está vendendo nada edificado. A única coisa que tem de edificado lá, talvez vocês lembrem, é uma pequena cozinha com 2 banheiros, né? Que é a única coisa que está edificada lá. Mas, no mais, é só área verde. Não sei se respondi todas, João. Respondeu sim, está bem claro, tá? Eu só acrescento uma coisinha: após tudo fechado, sobrou verba, faz um levantamento, sugestão, quem queira dar alguma opinião para montar uma coisinha ou outra. Lógico, isso vai ser daquele pessoal que participa mais, que vai até lá. Mas tá aí, muito obrigado pela resposta. João, até só fazendo um complemento aqui na tua resposta, a gente vê o potencial de muita coisa que dá para se fazer lá no nosso plano de férias. A gente tem espaço, a gente tem condição, só que a intenção é fazer essa discussão, Tanto é que a gente não está trazendo ou não está impondo nada. Na verdade, se o sócio falar através da Assembleia, falar assim, olha, eu não quero vender aquela parte lá atrás. Tudo bem, não tem problema. Só que, infelizmente, a gente vai ter que manter as kits do jeito que está, né? Neste momento. Claro, fazer um reestudo e tal, de repente, para daqui 3, 4, 5 anos, reformar metade das kits, talvez. Aí talvez a gente pense nessa possibilidade. Mas a intenção seria você sair deste passivo. Assim, eu não vou dizer que é um prejuízo a gente ter hoje lá, mas recentemente a gente teve roubo lá naquela parte de trás, o pessoal entrou, roubou toda a fiação lá dentro, sabe? Isso aí é o pessoal que entra, pula, e a gente tem 2 funcionários lá. É difícil, sabe? Principalmente à noite, a gente tem guarda que faz aí à noite, mas acabaram entrando. Então, se a gente acabar reduzindo um pouco, talvez fique até mais fácil da gente controlar e a gente manter. E, claro, a nossa preocupação é que o pessoal também está entrando. Então, em todo esse pedaço aí, hoje, se você pegar, vai dar 66 por 70.
Então, 2 lados da colônia, esses 2 lados a gente precisa refazer todo o muro, porque ele está todo condenado. Então, caso a gente não venda, a gente vai precisar pensar em alguma forma também de refazer isso para dar essa segurança aí para os sócios e para quem está morando lá e cuidando da estrutura. Ok, é isso aí. Então, tá bom. O próximo na lista, então, é o Luciano Jankowski. Jankowski, Newton. Bom dia, isso mesmo, Jankowski. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos aí, todos do sindicato, o pessoal aí da comissão. Eu acho que assim, o que o João falou aí, já tinha muito do que eu tinha pensado aqui, né? E, em primeiro lugar, eu acho que é válida, assim, Rodrigo, a ideia de diminuir lá, otimizar o espaço, né? É bacana. Eu acho que quem não usou lá e não tem conhecimento ainda é uma opção muito interessante, até por conta da gente ser associado e ter um valor bem aquém de mercado aí quando você vai, de repente, ficar lá no litoral, né? Então é bacana. Só algumas dúvidas, assim, que eu gostaria de deixar aí registrado. Eu imagino, não sei quando é feitas as nossas negociações, se o Rodrigo chega a ter conhecimento de todas as cartinhas que são enviadas com relação ao não pagamento daquela taxa assistencial, né? Eu tenho colocado nas minhas com referente à prestação de contas, tá? Então, é uma coisa que eu acho que ainda faz falta aí por parte do sindicato, essa transparência com relação à prestação de contas. E a minha pergunta e colocação talvez seja nesse sentido. O Rodrigo falou de algumas reformas que foram feitas aí em vários locais, Cascavel, Curitiba, tal. Eu acho que é válido, se realmente, como foi analisado pelo pessoal do sindicato, que há necessidade, tem que ser feito mesmo. Mas eu acho que tem que ser feita uma prestação de contas também a respeito disso, e hoje está sendo perguntado para nós o que a gente acha da venda e se a gente concorda em fazer lá embaixo, certo? Isso não foi feito anteriormente. Teria essa legalidade para fazer sem perguntar para a gente essa possibilidade de fazer ou não? Essa é uma pergunta. Outra coisa, o caixa que foi utilizado para fazer essas reformas era um caixa que já existente, tinha esse dinheiro em caixa? E aí mais uma pergunta relacionada à questão de caixa ainda. Hoje, nós temos caixa para, de repente, cobrir alguma coisa dessa reforma que vai ser feita lá embaixo ou não, né? O fluxo de caixa do sindicato, o que ele recebe, ele está aplicando aonde? Né? Tem uma possibilidade de utilizar isso lá para fazer essas reformas ou não? E essa é uma colocação que o João fez bem ali, que é com relação aos valores que o Rodrigo apresentou. Hoje nós teríamos 300 e poucos mil sobrando. Concordo com o Rodrigo, tem bastante coisa que pode ser feita lá. E alguém aí colocou também no chat, se não me engano, com relação a quantidade de pessoas que utilizam lá, né? Existe uma necessidade de ampliação? Das vezes que eu estive lá, falando da minha experiência, eu vejo que sim, muita gente não conseguiu ficar lá, sabe? Se alojar lá embaixo. Talvez essa modernização já contemple a inclusão pensando em abranger essas pessoas, sabe? Ter mais espaço para alocar essas pessoas lá embaixo, né? E com relação aos valores, que o Rodrigo falou ali que fez uma pesquisa de mercado, já tem um valor mais ou menos definido do que vai gastar, né? Existe um projeto já pronto disso, vai mudar o layout das casinhas lá. Eu vejo que talvez como sugestão, aquela parede que separa a parte do quarto lá, que tem as camas na entrada e depois tem uma parede que separa ali, né? Então ele fica um quarto bem escuro, um negócio assim meio que enclausurado, sabe? Então, foi pensado nisso, foi pensado de repente abrir uma janela ali, ou fazer um projeto para isso, sabe? Para que a gente possa visualizar exatamente o que vai ser feito lá embaixo, tá? E aproveitando esse mesmo gancho de reforma, nós temos aquela questão, não é o foco aqui, mas é uma coisa para a gente pensar, talvez, nessa sobra de recurso, talvez utilizar em Foz do Iguaçu, não sei. Foz do Iguaçu tem um pessoal que utiliza bastante lá, mas só que Foz do Iguaçu, gente, eu vou ser sincero com vocês, é sem condições de uso, tá? Então, se de repente pensaram nisso ou não. E aí, mais uma vez, eu só reforço essa questão da transparência com relação à prestação de contas. Eu vi que teve mais gente que postou no chat aí, é importante isso, né? Como o Rodrigo sempre enfatiza, e eu acho que é por aí mesmo, ele tem o nosso aval aí para ser o nosso presidente, mas o sindicato somos nós, como ele mesmo fala. Então eu vejo que essa transparência poderia acontecer de uma forma mais cotidiana. Beleza? Obrigado pela oportunidade aí.
e do que precisar para a gente com relação ao sindicato. Como eu sempre coloco as minhas cartinhas lá, acabo não contribuindo quando tem as assembleias aí, né? Porque não vejo essa necessidade. A partir do momento que eu tiver uma pessoa de coisa dizer, olha, a gente está com déficit aqui, precisamos, e aí eu acho que a galera vai ajudar de uma forma mais geral, e eu, inclusive. Tá bom? Obrigado, valeu, gente. Bom, vamos lá. A intenção da reforma lá da colônia de férias é justamente dar a possibilidade do trabalhador ter uma condição melhor lá embaixo. A gente tem muita reclamação de pessoas que vão lá e nem vão para a praia. Quando você diz, eu queria ficar aqui, eu tive esse final de ano lá, foi o primeiro final de ano que eu estive lá com o presidente, embora eu já trabalhava na entidade sindical, eu já fazia parte aí da executiva, mas tem pessoas que vão lá e eles não querem sair de lá, eles querem ficar lá, eles querem passar o dia nas kits, e hoje a gente tem aí essa limitação, inclusive de uso de ar-condicionado, né? Uma por causa do valor da demanda lá de energia elétrica, e aí vindo com o que o Claudio Wilson falou, a instalação também aí desse parque energético lá embaixo, justamente para dar esta possibilidade, né, da gente manter isso de forma mais aberta aí para todos os sócios. Então, dá, sabe, uma condição melhor. A gente não tem possibilidade em fazer abertura de janela lá dentro, porque as kitnets, elas são geminadas. Elas são geminadas as laterais e elas são geminadas o fundo. Então, a única que a gente iria mexer na parte interna seria naquela que a gente faria aí a adaptação para os portadores de necessidade especial. Bom, eu fui marcando aqui quanto à carta de oposição. Não, eu não leio todas, né? Uma porque eu acho que não tem nem necessidade de ler todas as cartas. Eu acho que o que é mais importante não é o presidente pegar as cartas de oposição e fazer a leitura, mas é sim respeitar a vontade do sócio se ele não quiser fazer a contribuição e aceitar a oposição. E aí sim eu me coloco à disposição, caso isso aconteceu em algum fato, por favor, pessoal, nos procurem que o valor será restituído, mas tenho certeza que isso não aconteceu. Quanto à prestação de contas, ano passado foi o meu primeiro ano referente à frente à entidade sindical, em frente à entidade sindical. Então, fizemos o ano passado uma assembleia, ela foi presencial, ela foi feita em Cascavel, no Litoral e Curitiba. Foi feito 3 assembleias de prestação de contas. A minha intenção, neste ano, é fazer essa mesma assembleia de prestação de contas de forma virtual, possibilitando que todos participem. Enfim, mas a gente não tem nenhuma prestação de contas anterior que não tenha sido aprovada. Enfim, é isso. Mas a nossa intenção é fazer isso também de forma virtual. Aí possibilita o trabalhador estar, sabe, lá em Foz do Iguaçu, a gente está aqui em Curitiba, possibilita que todos participem. Referente à primeira reforma que a gente fez lá embaixo, na verdade, a gente tinha dinheiro em caixa. Naquela época, a gente tinha, vocês devem lembrar, a gente nunca nem pedia para que o trabalhador fizesse aí a participação referente à contribuição assistencial negocial, porque a empresa fazia isso. E não em 30 avos, 2 30 avos. Então, boa parte desse dinheiro ele foi usado lá embaixo. Mesmo saindo do caixa, naquela época, mesmo saindo do caixa, também foi feito a prestação de forma individualizada. Eu me lembro, foi logo que eu entrei no sindicato, mas foi feito aí a prestação de contas naquela época. O caixa hoje da entidade sindical, acho que é um assunto bem pertinente para a gente tratar na próxima assembleia, mas vamos lá. Teria possibilidade em desenvolver toda essa reforma? Não. Talvez parte dela. Mas eu não posso descapitalizar aí o fluxo de caixa que a gente tem e aí, de repente, colocar em risco a atividade sindical com uma reforma
que a gente tenha lá na colônia de férias. Aí eu prefiro não fazer a reforma. Porque, veja, o fluxo de caixa hoje da entidade sindical, nós conseguimos equilibrar. Então, esse mês que passou, a gente conseguiu equilibrar o débito e o crédito. Então, a gente se mantém aí com as mensalidades. Mas a gente já teve aí há 7, 8 meses atrás a contratação de perito para se desenvolver as ações da insalubridade. Nós gastamos mais de R$60 mil na contratação de ser perito. Está saindo agora, hoje, até hoje de manhã, o Dr. Michael e o Pedro, a gente estava conversando aqui, referente às perícias que vão ser desenvolvidas agora na ação da insalubridade. Isso a gente está discutindo na Justiça, tentando buscar a reversão do corte que foi feito. Tentando buscar a reversão do corte que foi feito. A gente vai precisar novamente contratar um perito para acompanhar as perícias do juízo. Então, eu não tenho como usar os recursos que eu possa manter a entidade sindical administrativamente ativa para me fazer a reforma. Então, isso está descartado. Está descartado. Quanto à quantidade de ampliação, na verdade, a gente não está tratando aqui sobre ampliação, a gente está tratando sobre a reforma. Hoje a gente tem dias que a gente tem semanas, né, que a gente tem falta e tem dias que a gente tem sobra. Mas a gente tem possibilidade de ampliar a nossa piscina, o nosso parque aquático, a gente tem possibilidade, ao invés de usar só aquelas churrasqueiras lá atrás, fazer quiosques em frente às churrasqueiras. A gente tem diversas possibilidades, mas isso a ser tratado no futuro. Até a possibilidade de instalação aí do parque de energia elétrica. Referente à Foz do Iguaçu, não me deixe da quantidade de sócios que usa lá embaixo. Referente à Foz do Iguaçu, tanto é a incondição de uso que nós nem estamos mais locando. Então, faz um ano já, eu pedi para tirar do ar e eu pedi para não fazer mais a locação de lá. Porque lá é outro lugar que precisa de reforma. Mas aí a gente precisa levar em consideração o seguinte, no ano anterior, o ano passado, a gente teve uma arrecadação em Foz do Iguaçu de R$700 e uma despesa de 40. Então, 40 mil. Então, a gente tem pouca procura, não procura conforme foi relatado, a gente tem pouca procura, mas eu atribuo essa pouca procura pela estrutura. A estrutura lá não é boa. Então, a gente precisa, sim, mexer lá também. Então, e lá, não nessa proporção, aqui do litoral, mas a gente também poderia reformar aquelas kits. Hoje a gente tem 6 kits muito pequenas. A gente poderia, em vez de 6, ter só 3, sabe? Então, poderia ser um negócio assim, melhor. O pessoal de Foz do Iguaçu usa bastante. A gente tem piscina, a gente tem campo de futebol. Quem mais usa lá é o pessoal de Foz no final de semana. Quanto à sobra de recursos em ser usado lá, eu não vejo problema. A gente está tratando sobre isso. Então, a gente pode definir que esse recurso que sobra, ele não é atrelado à colônia de férias de Matinhos, e sim às colônias de férias. Pode ser, da minha parte, não tem problema nenhum, porque aí a gente já resolvia o problema de lá também. E quanto à quantidade de sócios? Pessoal, a gente não vem e a gente não traz uma demanda dessa envergadura para decidir em assembleia no escuro. Não. A gente vem, sabe, buscando trazer uma condição melhor para os nossos sócios. E se a gente traz a proposta, é porque a procura ela é grande. E talvez não seja maior por causa da condição das kits. Eu escuto muito isso. Tem muito trabalhador que vai lá e fala o seguinte, eu tenho várias mensagens. Rodrigo, a nossa plano de férias é maravilhosa, é legal, é top e tal, de estrutura de tudo. Mas o pessoal que usa constantemente, eles fazem sempre. A gente tem muito feedback final da utilização lá
referente aos problemas que o nosso sócio ele enfrenta lá. E a maioria em que a gente trata sobre essa possibilidade de reforma vê com bons olhos. Mas é como eu falo, a gente não toma decisão sozinho, a gente toma decisão com vocês. E referente à quantidade de sócios, a gente fez um levantamento o ano passado. Eu pedi para a nossa secretária fazer o seguinte, fazer um levantamento dos últimos 3 anos. E a gente pegou o período de pandemia. Na verdade, a gente pegou o último ano que não tinha pandemia e mais 2 anos de pandemia, que ficou praticamente fechado. A gente teve 1.300 sócios que fizeram a utilização da colônia de férias. Mas aí eu também desconsiderei o seguinte, o Rodrigo, ele foi 2019, 2020 e 2021. Eu não considerei 3, eu considerei que ele usou uma vez, porque ele é um sócio. Então, em 3 anos, a gente teve 1.300 sócios que fizeram a utilização lá. Eu não tenho dúvida que após a reforma, a procura ela vai ser muito maior, porque a condição das kits vai ficar muito maior. Beleza, Nilton? Pode passar para a próxima. Beleza, então, aí o próximo a cama levantada é o Rudinei Paulo Marques. Rudinei, está com você a palavra. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Rodrigo, as minhas indagações seriam mais ou menos no sentido que o Luciano acabou comentando ali. Eu, particularmente, tenho a seguinte visão, que a gente nunca deve vender uma parte do teu patrimônio para fazer uma manutenção do restante do patrimônio. Meu posicionamento, certo? Não quer dizer que possa ser dos demais membros do sindicato. Outra questão, Rodrigo, se foi feito todas essas reformas em Cascavel, que nem você comentou em Curitiba, você teve um custo disso aí para ser feito essas reformas. Eu acho que talvez esse valor que foi utilizado para essas reformas podia ser programado para ser feita essas reformas na colônia de férias e não envolveria a venda de um patrimônio, certo? Basicamente seria mais ou menos essas minhas colocações, né? Outra coisa só, Rodrigo, complementando, como aquilo lá é uma área que tem uma parte não edificável, tem uma área lá que ela já está na matrícula como proteção permanente. Será que não seria mais interessante, então, ser feita a venda integral dessa área dos 4.000 e poucos metros quadrados? Não seria mais eficiente? Porque daqui a pouco nós vamos chegar a um ponto que aqueles 2 terrenos próximos do rio lá não vão ser vendidos. Entendeu? Vai ser vendido aqueles outros terrenos. Daqui a pouco dá uma restrição no mercado, você acaba não vendendo os 6 lotes, certo? Você acaba não conseguindo fazer o levantamento do valor necessário para ser feita a reforma. Então, eu acho que isso aí devia ser pensado também, essa questão, quem sabe fazer uma venda, se for optado por fazer a venda, fazer uma venda geral daquela área, certo? Dos 4.000 e poucos metros quadrados, e não uma venda separada, certo? Até por causa dessa questão dos terrenos que tem aquela parte não edificada. Tá ok? Muito obrigado, um abraço a todos. Bora lá, rapidinho. Primeiro, não é a ideia do sindicato se desfazer de patrimônio. Não é a ideia do sindicato. O sindicato não tem direito a voto. Quem tem direito a voto é o Rodrigo, como sócio. Assim como o Rudinei tem, assim como todos os sócios da entidade sindical têm. Então, aqui, a gente está deliberando não uma decisão ou não uma imposição da entidade sindical. Quem vai definir esse posicionamento é o sócio através do voto. Então, o Rudinei provavelmente se posicionando da forma dele e os outros sócios se posicionando, cada um conforme a sua maneira aí de pensar. Referente às reformas que a gente propôs nas nossas estruturas, para quem não conhece ou não conhecia o nosso local de trabalho aqui em Curitiba e Cascavel, ou quem conhece tem a noção da necessidade da reforma que tinha. Então, não tinha mais como a gente seguir sem fazer uma reforma geral, principalmente na estrutura aqui de Curitiba. Em Cascavel, a gente até fez o seguinte, a gente tinha
uma utilização não total do prédio. A gente fez a reforma justamente para possibilitar uma receita um pouco maior lá. Então, a gente trouxe o sindicato todo por terra, a gente reformou os 2 andares e a gente já colocou a ideia de fazer, sei lá, uns 40, 50 dias a possibilidade de locação desses 2 andares. Enfim, a venda fracionada ou não lá do litoral, veja, pessoal, eu sou técnico operacional da Sanepar, né? Trabalho na área administrativa. Eu não sou profissional aí na área de venda. A gente está seguindo orientações de corretores. A gente está seguindo a orientação e conforme o valor de mercado e tal, conforme foi nos repassado através de documentos. E o pessoal da imobiliária falou que fica muito mais fácil em fazer a venda fracionada do que fazer ela no total. Vamos lá, Nilton. Beleza? Temos aqui a Tamara Deina de Oliveira. Tamara, pode falar. Oi, Tamara. Bom, a Tamara tá com a mão levantada aqui, né? Mas não se manifestou. Eu vou ler só algumas mensagens aí do chat, algumas dúvidas que tem ali. Vamos lá, então. O João já se manifestou, ele deixou escrito aqui também. O Joga João aqui perguntando se o sindicato tem o controle de quantos associados no espaço. O Rodrigo já passou esse número, né? Ele também defende a venda total do terreno, né? Mas, enfim, que a maioria que defina. Temos a Yara Cristina aqui, onde eu encontro no site do SAIMAC a prestação de contas do sindicato, mensal e anual, com todos os valores recebidos, seja de mensalidades, locações e outros, e a aplicação desses recursos. Acho que o Dr. Maicon pode responder. Oi, bom dia. Com relação à prestação de contas, como ela é feita por meio de edital, chamamento do pessoal para aprovação, é registrado isso num cartório, é feito a ata de aprovação ou de reprovação, se for o caso, e todos eles encontram registrados no cartório. Então, se for o caso, né, a gente tem todos esses documentos registrados. Né? Então, esses editais eles são publicados no jornal de grande circulação. Depois de passar pela crivo da Assembleia, é redigida uma ata, e essa ata é registrada no cartório, que passa a ser público. Né? Qualquer um pode chegar lá e ter acesso a essa documentação. Ok. A Suzane também vota na venda total, pois lazer não é a finalidade do sindicato. Aí eu acho que eu discordo, acho que lazer é uma das finalidades do sindicato, não só o sindicato não só deve zelar, né, pela renda, pela melhoria de renda e de condições de trabalho, mas também pela qualidade de vida do trabalhador. Se o sindicato pode dar essa possibilidade, eu acho que deve ser concedida essa possibilidade. O lazer também faz parte do ser humano, né? Deixa eu só fazer uma complementação, acho que muito bem colocado por você a situação. Então, veja, pessoal, a gente tem, e eu ouço também, a gente não precisa ter colônia de férias, vende tudo. Mas, pessoal, se a gente tem uma quantidade tão grande de sócios que fazem uso dessa colônia de férias, é também um ganho para o sócio. Porque aonde você encontra uma estrutura da forma que o SAIMAC tem hoje, da forma que ele tem hoje, numa condição de valor igual a gente tem hoje. Não tem. Então, quando você desce com sua família, você, esposa e 2 filhos, e você paga R$40, R$45 por dia para você ficar na praia, sabendo que em outro lugar você pagaria 250, é um ganho para o associado também. É isso aí, Rodrigo. O João ali, quais seriam os valores do terreno, já foi respondido, né? O Wesley questiona ali, né? O sindicato tem como um dos seus... Questiona não, né? Ele esclarece, né? O sindicato tem como um de seus compromissos dar benefícios aos sócios. Um desses benefícios é o lazer. Outros sindicatos também ofertam esses serviços de lazer, é só pesquisar. O Reni Assis. Mas então, se ainda não está definido claramente, não há como abrir votação. Vai ser votada uma situação indefinida. Não
enfim. E o Newton, talvez o Reni, não sei, talvez ele não tenha entrado quando a gente falou no começo. É que a gente está seguindo um trâmite. E para a gente definir, a gente precisa da aprovação em assembleia. Senão a gente não tem nem como ingressar com todo esse processo na prefeitura, em Matinhos. Então, assim, para a gente definir esse fracionamento, a gente precisa ter a autorização de venda, o edital, o resultado da assembleia, a ata, sabe, tudo isso. Senão a gente não consegue nem entrar com essa possibilidade. É como eu falei no começo, eu gostaria de trazer aqui tudo pronto. Ó, pessoal, é isso aqui, vamos votar e pronto. É isso aqui que nós vamos vender. Mas não, na verdade, por ser entidade sindical, eu acho que isso é bom, a gente precisa fazer essas tratativas antes de fazer qualquer tipo de encaminhamento. Ok. O João aqui, dando mais uma contribuição, né? Acho que se vai fazer toda essa reestruturação, deveria ter uma prestação de contas em separado no site do SAIMAC. Inclusive, aumentar o valor da estadia, para que ela seja autossuficiente economicamente. E também diminuir o tempo de estadia, porque eu fui uma vez e, sinceramente, não consegui ficar uma semana lá. Então, tá aí também mais uma contribuição do João. O Luciano já falou, já se manifestou, né? O Rodrigo aqui está pedindo para falar um pouco mais alto, mais próximo ao microfone. Eu acho que está dando para compreender bem, né? A Suzane, a última que se manifestou aqui. Quem usa a estrutura da colônia de férias deve pagar no valor que cubra a manutenção. Não é justo jogar a despesa para os outros. E é a última contribuição aí aqui no chat. É isso aí, Rodrigo. Está me ouvindo? Então, pessoal, na verdade, tudo que é colocado, tudo que chega aí para a gente, para a discussão, tudo é levado em consideração, né? Essa possibilidade de aumento, só que é assunto, sabe, controverso, sabe? Porque tem sócios que tem que aumentar, tem sócios que acham que é caro, sabe, pessoal? Então, é difícil. Qualquer decisão que a gente tome aqui entre aumentar ou diminuir, ele vai ser controverso. Então, a nossa intenção, a princípio, é manter. A gente já tem esse valor vinculado de aumento no salário base. Então, assim, aumentou o salário base, aumentou o valor da contribuição lá. Na verdade, o sócio é 1% do valor de ingresso na Sanepar, tá? Do valor que a gente tem lá, do salário. Então, esse é o valor que é pago. Ok, Rodrigo. Temos aqui o Claudeilson, está querendo fazer mais uma manifestação aqui, vou abrir a palavra para ele. E daí, a princípio, não tem mais ninguém aqui. Eu acho que daí, se você quiser, acho que até é possível encerrar a Assembleia, né? Mas, aberta a palavra para a Tamara também, que havia levantado a mão, levantou de volta aqui. Então, vou abrir para o Claudeilson, rapidinho, Claudeilson. Ô, Rodrigo, você já tem um plano de construção para quando, se der tudo certo as vendas, vocês já vão começar a construção em seguida? Ou isso aí vai ficar para o ano de 2023 e tem um cronograma assim, para iniciar a obra? Como é que está? Olha, Claudilson, a nossa intenção é fazer a reforma esse ano. Eu só preciso, caso seja aprovado, já fazer todo o levantamento aqui do que a gente tem na documentação, acelerar. O levantamento topográfico, o rapaz pediu aí 10 dias para buscar toda a documentação e aí fazer o encaminhamento na prefeitura. E, claro, aí contar com a celeridade da prefeitura, porque quando a gente já tiver definido isso, sabe, na prefeitura não tem mais erro, sabe? Então a gente já tem possibilidade de venda. Aí a gente já pode começar. Aí sim, se a gente já tiver uma previsão de entrada desse recurso, a gente pode iniciar com o que a gente tem em caixa. O que a gente não pode é zerar o que a gente tem em caixa e sem a possibilidade de venda.
Mas começando essa construção aí esse ano, provavelmente esse ano não vai ser possível participar lá usar as kitnets, então, porque vai estar em construção, é isso, né? Olha, se a empresa que a gente conversou para tocar essa obra, ela pediu 3 meses para fazer essa reforma geral. Então, a gente tem no radar o seguinte, se a gente vê que vai chegar em época de temporada e tiver em reforma, aí a gente vai deixar para o ano que vem. O que a gente não quer é deixar que o sócio fique sem a possibilidade de usar a colônia de férias esse ano. Tá, obrigado, okay, pela palavra. Ok, beleza. A Tamara Deina, que tinha levantado a mão e não tinha conseguido falar, agora pode falar, Tamara? Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Entrei na reunião agora, desculpa, mas eu gostaria de saber, não sei se já foi comentado, se vai ter algum valor, algum custo, né, adicional das nossas contribuições, né? E também falar um pouquinho sobre a minha experiência, ela ser bem breve, né? Ultimamente, há um ano, mais ou menos, eu estive lá, fiquei muito triste como representante sindical que já fui, estava muito abandonado, estava assim, sujo, sabe? Eu tive que limpar a kit antes de entrar. Em 2015 eu estive lá e estava assim, tudo bem cuidadinho, grama cortada, sabe, pintado, então isso faz diferença, porque a gente chega lá, parece que, sabe, essa questão do abandono, sinceramente, eu fiquei muito triste, sabe? Minha sensação, assim, foi de tristeza mesmo, de chegar lá e ver o que é nosso. Aquilo não é da Sanepar, aquilo é nosso, e tá abandonado daquele jeito. Eu tive vontade de, sinceramente, desculpa falar isso aqui para vocês, talvez nem seja o momento, tá? Mas eu fiquei muito triste. E eu quero voltar lá. Fiquei muito feliz com essa iniciativa, né? De que se tiver uma reforma, realmente eu acredito, né? Que vai ser melhor, mas assim, precisamos cuidar do que é nosso, precisamos ter zelo pelo que é nosso. Então, limpeza, conservação, manutenção. Gente, desculpa se não era o momento de falar isso, mas assim, eu fiquei realmente muito triste com o que eu encontrei lá. Tá bom? Obrigada, Rodrigo, obrigada a todos aí. Queria ser breve com vocês e falar que, da minha parte, eu voto sim, para que daqui para frente seja melhor. Obrigada. Beleza, só respondendo aí a primeira pergunta da Tamara, todas as ponderações, elas são levadas em consideração e elas são importantes para a gente. E a nossa intenção é, por hora, não alterar o valor, é fazer a reforma e não alterar o valor. Ok, só mais uma contribuição aqui. O Diego fala que... Ok, Tamara, obrigado pela participação. O Diego aqui, Garcia, no chat, ele não tem que vender a colônia, não. Até porque qual seria a finalidade do recurso? Qual a razão do sindicato ter capital somente financeiro, se não em prol do associado? A colônia é um desses retornos. O pessoal que quer que venda a colônia são pessoas que já têm algum lugar no litoral que possa ir e não pensaram bem sobre todas as finalidades do sindicato. É isso aí, Rodrigo. Beleza, acho que a colocação aí já vamos para finalizar. A intenção, eu acho que do Diego, né, é falar de não vender aí a colônia no total. Na verdade, nem passa pela nossa cabeça isso. Eu acho que a colônia de férias, ela é uma opção para o nosso sócio, para que ele faça um uso com dignidade, que ele tenha um momento com família, com dignidade, com tranquilidade, num local de lazer, num local que seja confortável, sabe? Se não tiver possibilidade em outro lugar, que seja na nossa colônia de férias, sabe? Que dá um acesso aí legal, sabe? Para todo sócio. Enfim, pessoal, é isso. A gente coloca aí a possibilidade de votação, a gente encerra
Ah, beleza, Tiago, é isso aí mesmo. A gente ouviu, né, que foi de vender tudo e tal. Na verdade, isso não está no radar, não é nossa intenção. A nossa intenção, e inclusive dessa parte dos fundos, é porque se a gente também não fazer a venda, a gente vai precisar fazer a melhorias nos muros lá que eu falei, a gente precisa mudar lá. Mas, enfim, eu acho que foi abordado aí todos os assuntos que foi levantado. Eu agradeço aí, pessoal, eu agradeço a participação de todos, conto com a participação de todos aí no processo de votação, e assim que a gente tiver o resultado desta Assembleia, a gente volta a divulgar aí para todos. No mais, eu agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade, um abraço para todos e continuo colocando aí a entidade sindical à disposição de todos. Beleza, pessoal? Um abraço e sempre...